Fala galera, vamos para mais uma aula do nosso curso de Solidity e hoje você vai aprender como que você deposita dinheiro em um contrato e como que você retira dinheiro desse contrato. Dinheiro eu quero dizer mais especificamente o token nativo de uma blockchain. Mas antes de tudo, só para lembrar vocês que a apostila com a versão em texto dessa aula está aqui na descrição e você também encontra o link para a comunidade Web3Dev. Caso você tenha alguma dúvida, queira conversar sobre desenvolvimento blockchain, é uma comunidade focada em software descentralizado. Vamos lá. Então, por que eu mencionei a questão do dinheiro nativo? Porque quando a gente faz transferências de tokens ERC20 é diferente, para isso ter uma aula aqui no canal. Então, quando você vai fazer transferências, por exemplo, se você está na rede Ethereum, você vai estar transferindo Ethereum nativo. Se você estiver na rede Binance, você vai estar transferindo BNB. Se você estiver na rede da Polygon, você vai estar transferindo Matic. Então, a moeda nativa da blockchain que você está implementando esse smart contract vai exigir que as suas funções sejam pagáveis para que o seu contrato possa receber dinheiro, né? O seu contrato pode receber esse dinheiro sem a função pagável, mas aí o seu contrato pode lidar de outra forma, né, com uma função fallback, por exemplo, mas aí é um outro caso mais específico. A gente sempre implementa uma função para que o seu contrato processe o recebimento de dinheiro, atualize os saldos, etc, né? Ele pode receber mesmo que você não tenha, mas é bom implementar. Então, e para você poder enviar esse dinheiro para fora do seu contrato, seja para colocar em outro protocolo, seja para enviar para outra pessoa, fazer qualquer coisa que você queira, esses endereços para os quais você vai estar enviando precisam ser endereços pagáveis também. Então, para isso a gente usa a instrução payable, né? Vamos criar a primeira função aqui, por exemplo, deposit. Ela é external e aqui tem que ter o parâmetro payable, para você indicar que é uma função que vai estar recebendo Ether, né? E aqui a gente pode colocar qualquer coisa ou pode não colocar nada, né? Por exemplo, um return true, só para indicar que ela recebeu. Mas aqui a gente coloca o parâmetro returns bool. E a gente pode criar algumas restrições, né? Digamos que você implementou um contrato que só recebe um Ether, um BNB, né? Se você, independente da rede que você esteja, é muito importante que você entenda o conceito de EVM, que a Binance, Matic, Arbitrum, várias outras blockchains são uma cópia da rede Ethereum principal. Então todas elas estarão usando essa palavra-chave, né? Então 1 Ether, 2 Ether, Wei, Gwei. Então isso são instruções que vêm da rede Ethereum, mesmo que você esteja na rede Binance ou outro. Quando você referenciar 1 Ether dentro da rede Binance, você está se referindo a BNB. Se tiver alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Então, digamos que você você quer que o seu contrato, essa função receba, né, somente 1 Ether, ou somente 0.1 Ether, ou whatever. Essa instrução, esse dado de quanto foi enviado, está guardado dentro da variável built-in chamada msg.value. Então, por exemplo, que a gente coloca aqui um require msg.value seja maior do que 1 Ether, por exemplo. Se não aceito. O erro, né, ele retorna um erro. Então, se passar, se for maior do que 1 Ether, ele vai, vamos colocar maior igual do que 1 Ether, ele vai passar, senão ele vai quebrar. Então, vamos fazer deploy aqui, desse contrato. Então, se eu chamar a função deposit agora, quebrou, porque eu não passei nenhum valor. Então, usando o compilador aqui do Remix, a gente consegue alterar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, passar o número de Ethereums que a gente quer que envie nessa transação. Mas se isso estiver sendo feito lá no back-end, ou em qualquer outro lugar que não seja dentro do Remix, vai ter que ser montada a transação, né? A chamada de contrato e envio de Ether na mesma transação. Então, digamos que eu coloco aqui, ó, 1 Ether, não passou. E se eu colocar 2 Ethers? Passou, porque mas devia ter passado no maior ou igual. Vamos ver aqui por que ele não passou. 1 Ether. Ó, passou. Eu acho que eu não tinha alterado o 0, né? Mas você entendeu aqui. Então, que tem que ser 1 Ether ou 2 ou mais. Se eu tentar mandar aqui 0 Ether, por exemplo, ele quebra. Ou se for 0.5, né? Porque o Wei é a quantidade, são 18 casas decimais de Ether, né? Então, digamos que para a mesma coisa que isso aqui, ó, com 18 casas decimais, equivale a 1 Ethereum. Se eu tentar mandar menos do que isso, tipo 9, ó, isso aqui é menos do que 1 Ethereum.
porque está em way, a casa decimal de Ether. Não vai pagar, ele só aceita se for 1 Ether ou mais, porque a gente criou essa instrução aqui. Se eu não colocar a instrução payable aqui, eu acho que não vai nem funcionar esse require aqui, ó, o msg.value só é acessível em funções payable. Então a gente precisa da instrução payable aqui para que essa função possa receber Ether. Então vamos lá. Digamos que agora a gente queira acessar o saldo desse contrato. Então a gente vai criar uma função balance, por exemplo. E ela é external view returns uint. Ela não altera nada, por isso que ela é do tipo view. Então aqui ela vai dar um return address this. É assim que a gente acessa o saldo de um endereço. Se eu passasse aqui um endereço como parâmetro dessa função, em vez de usar o address this aqui e usasse o endereço que eu peguei do parâmetro da função e acessasse o balance, eu ia acessar a quantidade de Ether ou BNB, enfim, que esse endereço possui, né? Então agora, se eu fizer deploy novamente aqui, ó, desse contrato e enviar, vamos colocar aqui, ó, montar a transação com um Ether deposit, então a gente e der o balance agora, eu vejo que esse contrato possui um Ether dentro dele. Se eu enviar mais 2 aqui e chamar a função deposit, dar um balance, agora tem 3 Ether. Então digamos que agora eu queira sacar, né? Então eu falei que nesse vídeo a gente vai ver como que deposita Ether em um contrato e como que remove, né? Como que retira, como que você saca o dinheiro desse contrato. Então a gente vai criar uma função, a gente vai criar duas funções. Tem duas formas de você fazer transferências. É usando a função send e é usando a função transfer. A diferença entre ambas depende muito do contexto. Então a função send, ela retorna um true ou um false quando a transação foi ok ou foi falha, né? Ela retorna uma informação, deu boa ou não deu boa. E a função transfer, ela não retorna nada e ela somente reverte tudo caso tenha dado falha. Vamos ver como isso funciona. Então vamos ver que há um saque. Vou criar o saque send. Ou melhor, que é o withdraw. Às vezes eu vou misturar português, inglês, enfim. Withdraw send, então ela é external. Lembrando que aqui eu preciso passar um endereço de para onde que eu estou enviando, né? De para quem que eu vou enviar. Se eu não passar nada, eu vou usar o msg.sender aqui. Depois eu vou criar um usando um endereço para vocês verem. Eu tenho que passar pelo menos a quantidade, né? Então, o uint 256 com o amount. Quanto que é que eu estou sacando? Então, eu poderia colocar somente direto aqui ao payable msg.sender, que é quem está enviando essa transação. Então, o endereço de quem está enviando está guardado dentro da variável msg.sender, porém eu estou transformando ele num endereço payable para que ele possa receber Ether, senão ele não consegue. Então, eu posso usar aqui, ó, send amount. E isso aqui já vai funcionar. Porém, repara que ele até deu um warning aqui, ó, porque ó, a condição é ignorada o retorno dela. Então eu deveria usar o transfer, porque eu estou ignorando o retorno dela, né? Então eu poderia fazer algo assim. Então, if, se isso aqui for true, faça isso, que é, por exemplo, return true, ou faça qualquer outra coisa, caso a transação aconteça. Se não, retorne false, caso a transação falhe ou qualquer coisa aconteça. Aqui eu preciso adicionar o returns. Então você vai ver que agora já vai funcionar. Eu vou implementar a função transfer, tá, para vocês já verem como é que funciona. Então digamos que seja um withdraw transfer com o uint amount e o address. Eu não vou sacar para mim mesmo, né? Eu que estou chamando a transação ou qualquer que seja a carteira que chama a transação. A função withdraw send, ela envia direto para quem chamou a transação. Mas a função withdraw transfer, ela vai sacar para o endereço que foi passado para ela. Então se eu colocar aqui, por exemplo, só o endereço aqui, ó, ela não vai conseguir fazer uma transferência. Eu preciso dizer que esse endereço é payable. Então payable external. E aqui eu coloco o endereço, pronto, transfer com o amount. Então, qual é a situação de uso do transfer e qual é a situação do uso do send, né?
Então, depende muito do caso de uso, como eu falei. Mas, por exemplo, vamos simular uma situação onde você tem um protocolo de ELD que uma vez por mês, uma vez por dia, uma vez por bloco, enfim, ele realiza uma transferência ele paga os dividendos para uma lista de endereços. Então, um monte de endereços colocaram Ether dentro desse contrato e ele faz aplicações no Wave, em qualquer outro tipo de contrato, ele consegue um rendimento e na hora de pagar esse rendimento ele percorre um loop e vai pagando as transferências para todos esses endereços. Ele vai fazer um monte de transferência, né, para cada um desses endereços. Se a gente usar a função transfer, ele vai começar, vai pegar o array, né, aquela lista de endereços e vai começar a transferir para um, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. Se algum desses endereços, né, for um contrato, não for somente wallets de pessoas, né, external ownable accounts, não for somente uma wallet comum, mas for um contrato, e esse contrato implementou alguma função que ele recusa a Ether, tem contratos maliciosos que fazem isso, então ele recusa a Ether, ele não aceita, o que vai acontecer é que o nosso contrato, né, o seu contrato, vai tentar enviar para esse endereço vai recusar, e então a função transfer, em vez dela só de retornar um falso e dizer não consegui transferir, ela reverte tudo. Então todas as primeiras transferências que ela já fez vai ser tudo revertido. Então ela reverte tudo. Toda a transação que você estava incluindo naquele bloco é revertida. Por isso que a função transfer ela deve ser incluída quando não tem um caso desse, não é uma situação dessa. Então você precisa avaliar se, eu quero usar um send, eu quero usar um transfer, dá uma pesquisada a mais para ver qual que é a situação em que você usa cada uma delas, porque a transfer pode rolar um bug no seu contrato. Então, se você tentar enviar esse Ether para um outro contrato que não soube lidar, o erro daquele contrato se propaga no seu. Enquanto o withdrawal send, você pode lidar com esse erro, né? Caso dê um falso, caso dê um true, você consegue contornar ele. Então, vamos lá. Withdrawal sender, withdrawal não vai ser para o msg.sender, ele vai ser para um endereço que eu passei, mas caso fosse, eu iria copiar essa mesma instrução aqui, ó, transformar o msg.sender em payable e fazer o transfer para ele. Então vamos fazer o deploy aqui. Então nós temos as funções aqui, eu preciso enviar Ether para esse contrato, eu vou enviar 5 Ether para esse contrato, usando a função deposit. Agora se eu der um balance, esse contrato possui 5 Ether, pode ver que o endereço da minha wallet, ó, todas elas têm 100 Ethers aqui, ó. Só essa aqui tem menos, porque a gente gastou. Então, se eu der um withdrawal sender aqui, ó, 1, por exemplo, vamos ver se vai funcionar. Ele conseguiu sacar, só que repara que ele não sacou um Ether, ele sacou um Way, porque cada Ether equivale a muitos Ways. E aqui ele calcula esse amount aqui, eu não passei que era Ether, eu passei somente o amount, não informei ele que era Ether. Então vamos usar um conversor aqui, Ether to Way. Ether Unit Converter. Aqui, ó, eu quero um Ether é igual a isso aqui em Way. Então, digamos que eu queira sacar um Ether inteiro. Agora sim, agora eu saquei um Ether inteiro e voltou para cá, 89, já aumentou. Certo, então a função transfer, se ela der falha, vamos tentar enviar um valor menor aqui, um valor que não tenha, por exemplo, aqui, vamos tentar acrescentar um 0 aqui, tentar dar um withdrawal sender. Ela executou. Porém, repara que, ó, que o output dela foi bool. Ela não deu erro porque ela executou, mas ela tentou fazer, deu falso, ele retornou falso, o saldo não foi enviado, se eu der um balance aqui, ó, é a mesma coisa. Ou seja, porque eu tratei esse erro só dando um retorno falso, eu poderia quebrar, reverter a transação, fazer o que eu quiser aqui, né, criar um tipo de subrotina para tratar com esse erro, porque ele tentou fazer, não conseguiu e não deu erro nenhum. Agora vamos tentar sacar, vamos mandar Ether para esse último endereço aqui, ó. Então você repara, eu vou copiar aqui, ele tem 100. Usando o primeiro aqui, se eu vier aqui agora e colar o endereço, esse amount aqui, vamos tirar um 0, porque a gente vai enviar somente um. Tentar fazer a transação, ele aconteceu normalmente, e se eu olhar o saldo desse endereço aqui, agora é 101, porque eu saquei para outro endereço. Porém, vamos tentar sacar um valor que não existe aqui, ó. 100, eu saquei um valor mais, ele quebrou tudo. Independente se eu tivesse colocado um monte de instrução isso, tipo, faça uma requisição, pegue o saldo da Liquid Pool, mova para o meu contrato, né, verifique se já tem porque imagina que esse usuário está tentando fazer um saque, e aí a gente pode executar um monte de instruções, ele verifique se já tem retorno, se ele está dentro do período, se ele está, atualize, né, ele já sacou, agora ele só pode sacar daqui 30 dias, ou whatever que você implemente ali, mas se no final de tudo a transação falha, ele reverte tudo.
E o withdraw sender, ele não reverte, ele somente retorna um false, e é você que implementa a lógica do que você quer fazer, se der certo ou se der errado, certo? Então aqui a gente implementou como depositar, como tirar. O que fazer com o dinheiro no meio, isso você precisará interagir com outros contratos, e essa vai ser a nossa próxima aula, a aula 18, que será sobre como interagir com outros contratos. Te vejo lá. E não se esquece de se inscrever no canal. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like, se inscreve aí porque ajuda pra caramba. Te vejo na próxima aula.